Bem, gente, antes de começar a retrospectiva do Gu, é importante que vocês, quem não sabe ou quem já sabe, a gente contar a história, né, da minha gestação. Então, no dia 10/8/2010, eu fiquei sabendo que eu estava grávida. Foi maravilhoso. As duas famílias ficaram muito felizes. Eu e o Binho, nós já estávamos casados há mais de 4 anos. Então veio numa hora excelente essa notícia. E vinha correndo tudo bem na gestação. Eu tive um pequeno sangramento no começo, mas nada demais, controlado. Fiz um pouco de repouso e controlei. E tudo vinha correndo bem. Quando a gente foi fazer o exame morfológico, que geralmente se faz da 12ª à 14ª semana, o exame constatou uma alteração na translucência nucal do bebê. O que é isso? É uma preguinha que fica na nuca do bebê. E essa alteração, ela coloca o bebê num grupo de riscos para síndromes, principalmente a síndrome de Down. E o valor normal de referência é que a translucência tenha no máximo 2,5 de espessura. A do Gustavo tinha 5,4. Então, era uma alteração muito séria. Esse dia foi muito triste, porque era um dia para a gente comemorar, de repente, a descoberta do sexo, que era um menino, e a gente ficou muito, muito mal, como se o chão tivesse aberto e a gente tivesse caído num buraco sem fim, porque é uma coisa que a gente não podia mudar, né? Se o nenê de repente viesse especial, não existia remédio, não existia nada, era uma má formação fetal, não tinha como mudar. Então foi muito difícil. Nós conversamos um pouco com o médico que fez o ultrassom e ele falou que a gente tinha a opção de fazer um outro exame, que é o cariótipo fetal, que eles colocam uma agulha na barriga, né, para retirar o líquido amniótico e analisar esse líquido amniótico, na verdade, todos os pares cromossômicos da criança para ver se existe alguma alteração. Só que esse exame eu só poderia fazer a partir da 16ª semana e levaria-se 40 dias para obter o resultado. Então, assim, foi muito difícil, a gente saiu de lá arrasado, com a possibilidade de ser menino, mas muito triste. E esse exame eu fiz numa quarta-feira, fui me arrastando, trabalhando, o Binho, eu, toda a nossa família. E aí, na sexta-feira, conversando com alguns médicos que eu visitava na época, eles me aconselharam a refazer o exame numa clínica muito conceituada de São Paulo, de um médico chamado Dr. Mourão, que é o geneticista mais conhecido do Brasil. E eu fui. Eu lembro que eu estava no Tatuapé, eu estava desesperada, deixei meu carro, consegui de encaixe, né? Imagina, um médico tão conceituado, não tinha horário, consegui um encaixe para poder fazer o exame novamente, porque tem isso, só podia ser feito da 14ª, da 12ª à 14ª semana, e o meu prazo estava acabando. Então eu fui fazer esse exame, deixei o carro no Tatuapé, porque assim foi coisa de 1 hora, então eu tive que sair correndo, fui de metrô até a clínica, cheguei lá sozinha, angustiada, e fui fazer o exame. Quando eu fiz o exame, a alteração tinha aumentado. De 5,4, ela estava em 6,7. E aí eles faziam um cálculo lá pela minha idade, né, pelo meu peso, altura, essas coisas, qual que era o meu risco para uma criança especial, uma criança com síndrome de Down. Então, uma pessoa em condições normais, na minha idade, com uma translucência normal, em cada 222 casos de gestação, uma criança viria com síndrome de Down. Como o meu tinha alterado muito o exame, né, assim, mais que o dobro, 6,7, a cada 8 crianças nascidas, uma vinha com síndrome de Down. Então, o meu risco, assim, aumentou muito, muito. Eu lembro que, nesse dia, eu saí, assim, tão desesperada. Eu sentei num banco de táxi e eu comecei a chorar. Chorar muito e pedir para Deus me ajudar, porque eu não sabia o que fazer. Um filhinho que eu esperava tanto, sabe, Vim? Especial. Foi muito difícil. Muito. Foi um dos piores dias da minha vida. Meu, do Binho, da minha irmã, da minha mãe, de toda a nossa família.
E foi aí que começou o milagre na minha vida, na vida do meu marido e do meu filho. Eu fui fazer ele me chamou para ir na missa do padre Marcelo e eu realmente estava já com a ideia de ir. E aí eu falei para ele, vamos chamar a Laine, que é a nossa comadre, e ela nunca tinha ido, ela tinha vontade de ir. Aí eu liguei para ela, chamei ela para ir na missa, e ela ficou arrepiada, porque ela falou, nossa, eu sonhei que íamos eu, você e o Binho nessa missa e que o padre Marcelo te abençoava. Claro, representando Deus. A gente sabe que não é o homem que faz a graça, é Deus. Então, nós fomos no domingo, eu, Binho e ela, à missa, e era uma missa de cura e libertação. Então, se alguém já foi aqui, sabe que lá são muitas pessoas, muitos corredores, e o padre, no final da missa, ele desce com o Santíssimo, abençoando as pessoas, né? O Santíssimo, para nós que somos católicos, representa Jesus Cristo vivo no meio de nós. E aí, assim, durante a missa a gente louvou muito, foi uma missa maravilhosa. Eu senti um corrimento muito estranho, como eu nunca tinha sentido. Aí eu até falei pro Binho, ele falou, você quer ir no banheiro? Eu falei, não, deixa, vamos esperar, vamos louvar, depois eu vejo o que é. Passou. No final da missa, o padre vinha com o Santíssimo. E a gente pediu com tanta fé, sabe? Deixando cair por terra tudo que pode existir de impuro, de ruim no nosso coração, esperando, crendo, buscando Jesus, buscando a cura para o nosso filho. E o padre, ele vem passando nos corredores, né, no meio dos corredores onde estão os fiéis, e nós estávamos bem no canto. Então ele ia passar do nosso lado. E ele vinha rezando, louvando, sem parar em nenhum lugar. Quando chegou do meu lado, ele parou e ele falou assim que hoje tem uma pessoa aqui e essa pessoa está atrás de uma bênção. É uma coisa grave, mas não peça, agradeça, porque Jesus Cristo já te atendeu. Naquela hora, eu tive certeza que meu filho foi curado. Eu tive certeza que Deus existe e estava presente naquele momento, nas nossas vidas. A gente se abraçou, ficou muito feliz, mas a gente fez o que era humanamente possível, né? Porque a gente tem a parte de Deus, mas tem a parte que é humana também. Então a gente fez o cariótipo fetal, esperamos 40 dias para o resultado desse exame, e aí nisso a gente ia fazendo as ultrassons de rotina, e veio uma outra notícia. Além do cariótipo da translucência nucal alterada, eu tinha só uma artéria umbilical. Geralmente na gestação a mulher ela tem 2 artérias e uma veia. Eu tinha só uma, então eu colocava o neném no grupo de risco ainda maior para uma síndrome. E aí já entravam síndromes piores, como a síndrome de Edwards, síndrome de Patá, que a criança nasce, vive algumas horas e morre. E a gente ia nessa, né, com fé, mas somos fracos, somos seres humanos, então a gente ia, rezava, pedia, nossa família, pessoas que a gente nem conhecia, rezando pelo nosso filho. E aí, eu lembro que a gente passou o Natal, isso aconteceu mais ou menos em setembro, outubro, e a gente passou o Natal sem saber, porque o resultado do cariótipo não tinha saído. Eu lembro que eu estava aqui em casa no dia 31 de dezembro, que nós íamos viajar para a chácara da Inês. Eu, o Binho, a Rê e o Jé, que a minha família já tinha ido. E aí eu recebi uma ligação da clínica, da Conceptus. Era um médico que pediu cariótipo fetal. Daí ele me ligou e falou, Roberta, o exame do seu filho tá perfeito. Ele não tem nada. Ele é perfeito. Foi o dia mais feliz da minha vida. Eu não sei explicar a emoção que eu senti, a felicidade e a certeza de que Deus existe e que Ele só pede pra gente crer, né? Que o resto Ele faz. E foi isso que aconteceu na nossa vida, gente. E o Gustavo é a nossa bênção e a gente deve isso a Deus. A Deus que ouviu nossas preces, dos nossos amigos, dos nossos familiares. Então, assim, gente, vamos agradecer sempre a Deus, porque hoje estamos todos aqui numa festa, comemorando o nascimento do meu filho. Graças a Deus, todos com saúde. Então, vamos valorizar os pequenos momentos. Eu queria compartilhar com vocês essa minha experiência, porque quem agiu
através do padre, poderia ter sido através de um pastor, ou até mesmo de um irmão, mas foi através do padre. Foi Deus que falou comigo e curou meu filho. Muito obrigada, gente.